Muito bem, meus caros. Então, analisando aí esse processo, né, de mudança, aí, de alteração na política brasileira, provocada aí pela Revolução de 1930, né, em que colocou Getúlio Vargas no poder. O que interessa aqui, então, analisar é os desdobramentos desse processo revolucionário, né, no que diz respeito ao território goiano. Então, em Goiás, quando eclodiu esse movimento revolucionário, um jovem líder político da região de Rio Verde, né, ele pegou os seus homens armados e partiu em direção à cidade de Goiás com o propósito de tomar o poder. Né. Esse jovem político era Pedro Ludovico Teixeira, médico, que parte então com o intento, né, com a intenção ali de tomar o poder. O fato é que Pedro Ludovico foi interceptado então pela polícia. Ele que deveria ter aguardado a chegada de uma coluna vinda de Minas Gerais para apoiá-lo, né, nesse processo de derrubada do grupo caiadista do comando de Goiás, ele não aguardou essa vinda da coluna de Minas e acabou então sendo preso. Né? Há relatos de que ele seria morto, né? E isso só não aconteceu justamente porque a coluna vinda de Minas chegou a tempo de interceptar, né, o grupo que levava Pedro Ludovico, que provavelmente promoveria a sua execução. Então isso não acontece, né, e a vitória da Revolução ou do golpe de Vargas, né, ela se consagra ali no final do mês de outubro. Então, em Goiás você tem aí um período, né, de um governo provisório, e que logo a seguir Pedro Ludovico então é nomeado interventor em Goiás. Uns pontos que nós precisamos destacar com vocês. Esse processo, né, revolucionário ou golpista de 1930, ele é um processo também que se opera no campo político, né? Ou seja, não é um processo que se dá com a participação ativa de massas da população brasileira, né? Mas é algo que se processa no campo da política, daquelas elites, né, patrocinada por aquelas elites que estão fora do poder e estão insatisfeitas com o quadro político e econômico que o Brasil enfrenta. Então, mesmo vencendo a eleição, esse governo ele perde então a legitimidade e Vargas consegue dar um golpe tomando o comando aí, né? Então o governo que toma posse em Goiás, ele passa a promover aí, né, um discurso desenvolvimentista, né? Busca então tirar Goiás do chamado atraso e colocá-lo então numa condição de desenvolvimento esse já experimentado por algumas regiões do país desde o século XIX, mas Goiás estava ainda fora dessa região. Basta deixar registrado aqui para vocês que nesse contexto, nesse período, né, do ponto de vista econômico, Goiás era o penúltimo estado brasileiro, né? Pior do que o estado de Goiás encontrava-se apenas o estado do Piauí. Então, observem bem a situação de penúria, de pobreza, de isolamento que Goiás, então, estava vivendo, a penúltima colocação aí entre os estados brasileiros. E Pedro Ludovico, ao assumir o comando, né, como interventor em Goiás, ele vai colocar aí Goiânia como ponto de partida para essa linha desenvolvimentista em Goiás, tá? Então, a construção de Goiânia é a chave para o desenvolvimentismo desse território. Então, vamos lá, pessoal, olha só, né? Então, esse governo provisório tem entre os membros o doutor Pedro Ludovico, que logo a seguir, então, foi nomeado interventor em Goiás, tá? Interventor. E vale destacar, Pedro Ludovico foi o único interventor nomeado em 1930 e que permaneceu até 1945 no poder. O mesmo período que Getúlio Vargas permanece na presidência da República, Pedro Ludovico permanece no comando de Goiás, tá ok? Então é um ponto importante aí, ambos os políticos aí com um forte personalismo, né, na forma de gerir, que vai buscar uma interlocução direta com o povo, e então vão marcar profundamente a história do Brasil, Getúlio Vargas, né? E em Goiás, Pedro Ludovico terá aí uma marca significativa para o nosso estado, sendo um governador de referência para a história de Goiás, sempre lembrado pela sua ousadia, por ser um governante então visionário, que se lançou em um projeto, né, que muitos apostavam ser então fracassado, que seria a construção da nova capital, tá ok? Então vamos lá, nós podemos destacar aqui que a questão do sonho mudancista
da capital, né, não era algo que surgiu com Pedro do Vico. Vocês devem lembrar que quando eu falei aqui de Dom Marcos Noronha, né, o Conde dos Arcos, o primeiro governador de Goiás, lá em 1754, ele sugeriu já a transferência da capital, né, da então Vila Boa, para a região de Meia Ponte. E depois de Dom Marcos Noronha, né, depois do Conde dos Arcos, vários outros governadores também sugeriram esse processo aí de mudança. Porém, sempre esbarrava no quê? Esbarrava-se na questão econômica, né? A transferência de uma capital, no primeiro momento sugerido por Dom Marcos Noronha, não foi considerado pela coroa portuguesa porque isso representaria custos. Custos que a coroa não estava disposta a ter com esse território. Em outros momentos, né, também pela escassez de recursos, seja do período provincial, seja já no período republicano, pela escassez de recursos para bancar, para financiar a construção de uma nova capital. Mas em diferentes momentos da nossa história, né, desde o surgimento do território goiano, nós tivemos então a sugestão aí de transferência da capital, né, de Vila Boa ou de Goiás, para outras regiões do território. E foi somente então Pedro do Vico que realmente empreendeu esse projeto mudancista. Então foi algo ali acalentado no passado, né, mas que foi Pedro do Vico então que empreendeu essa mudança, sofrendo duras resistências, tá? Marque isso aí no teu material de apoio. Pedro do Vico sofreu, né, uma grande resistência para empreender essa mudança. Resistência essa partindo de quem? Partindo, sobretudo, da elite sediada na cidade de Goiás, né, que era, então, oposição a Pedro do Vico, que fazia oposição a ele, porque sentiam que, com essa transferência da capital da cidade de Goiás para outra região, poderiam aí, né, sofrer um enfraquecimento político, o que de fato acontece, o que de fato se processa nessa mudança aí promovida por Pedro do Vico. Quais eram as razões, então, que se opunham a essa mudança da capital? Tá? Então, nós temos aí vários fatores. Um deles era o alto gasto que isso, então, representaria aos cofres do Estado, o Estado sempre deficitário. Um Estado que mal dava conta de fazer frente ali à sua folha de pagamento. Então, como empreender a construção de uma capital se você não tem nem mesmo recursos para custear as despesas básicas do Estado? Então, este era um dos pontos, né, sempre levantados, né, que seria aí um forte fator contrário à construção de uma nova capital. O outro ponto, né, era a forte oposição também promovida pela população sediada na capital, sediada na cidade de Goiás, que sabiam que perderiam muito com esse processo de mudança, né? Então nós temos aí uma forte oposição. Oposição essa promovida até mesmo por membros da igreja, né, que se apresentaram, que se postaram contrários a esse projeto mudancista. O fato é que, diante destas resistências apresentadas, né, o próprio Pedro do Vico, né, buscou de alguma forma conferir prestígio a algumas autoridades, criando uma comissão esta que deveria então analisar possíveis áreas para a nova capital, né, para essa nova capital. E então conferindo a essas personalidades o poder de decidir, de discutir e decidir onde iria ser construída essa nova capital. O que, na verdade, era uma jogada política, né, de Pedro do Vico para ganhar tempo, né, já que quando ele cria essa comissão, né, Atílio Correia Lima, urbanista contratado para pensar Goiânia, projetar Goiânia junto com Armando de Godoy, já estava pela região de Campinas fazendo os primeiros levantamentos. O fato é que quando começa a correr na imprensa goiana, né, a notícia da construção de uma nova capital, né, de que seria erguida ali uma nova capital, muitos pensam, isso é jogada política de Pedro do Vico. Justamente por quê? Porque não se tinha recursos para bancar essa capital. E era de fato uma jogada política de Pedro do Vico, só que uma jogada política que se efetivou, né? Por que se efetivou? Pedro do Vico foi buscar apoio junto a Getúlio Vargas para esse projeto mudancista. E aqui está um ponto que eu quero que você tome nota aí no seu material de apoio, porque já foi cobrado mais de uma vez em provas de concurso. Tá? Você tem que ficar atento a isso. É Pedro Ludovico que leva a Getúlio Vargas esse projeto de construção de uma nova capital. E Getúlio então decide apoiá-lo, né? Porque Goiânia representaria então a construção de uma capital para Goiás,
tá? Esse nome Goiânia ele é escolhido depois, mas a construção de uma nova capital para Goiás representava justamente esse Brasil que agora se volta para o interior. E isso casa muito com a política varguista, que nós vamos discutir mais à frente, que é justamente um projeto nacional desenvolvimentista. Né? Pela primeira vez na história do Brasil, nós teremos um projeto de desenvolvimento nacional. Então, o governo Vargas, eu quero que você lembre disso, né? É um governo desenvolvimentista e que vai criar, né, um plano de desenvolvimento nacional. O primeiro governo a ter um projeto, mínimo aí que seja, mas um projeto de desenvolvimento nacional. E nesse contexto, a construção de uma capital no interior do país representaria justamente esse governo que se volta para o interior. É importante nós frisarmos que até esse período, o governo brasileiro, ele era o governo não, o Brasil, né? Desculpa, corrigindo aqui, o Brasil ele era o quê? Ele era basicamente o litoral olhando para a Europa, certo? Era o litoral olhando para a Europa. O Brasil do litoral virava as costas para o interior, virava as costas para o sertão, virando as costas para os seus irmãos latino-americanos, para os seus irmãos da América do Sul. Então o Brasil basicamente era o litoral olhando para a Europa, sobretudo a França, né? É só nós pensarmos na Belle Époque, a forte influência da moda parisiense no Brasil, né? Isso fica bem registrado naquelas novelas que retratam o início do século passado, né? E mostram a vestimenta, né? Nada compatível com o nosso clima tropical, mas tudo inspirado nos salões parisienses. Então essa forte influência, né, da cultura europeia, francesa sobretudo, no Brasil. Tá? E aí você tem, então, esse Brasil, que é o litoral voltado para a Europa. Vargas vai inaugurar um olhar para o interior do continente, tá certo? Então, para o sertão. E Goiânia, então, passa a representar esse projeto de modernização do Estado brasileiro. Então, Goiânia é apresentada como símbolo do progresso, como símbolo da modernidade, como símbolo do novo, como símbolo da esperança, né, em oposição ao que seria o atraso, ao que seria então o velho, o decadente. Então Goiânia apresenta-se com esse ar de novo, para empolgar, para entusiasmar um novo Brasil, né, ou aquilo que mais tarde será conhecido também como o Estado Novo Varguista, tá certo? Então há toda essa ideia de novo que é construída em oposição ao que seria o velho, ao que seria o antigo, ou seja, aquilo que representava as elites apeadas do poder em 1930. Então Pedro Ludovico, né, empreende a construção de uma nova capital nessa perspectiva de que seria o novo, o moderno, tá? E então Vargas decide apoiar esse projeto mudancista. E aí isso foi decisivo mesmo para que Goiânia saísse então, né, do papel, saísse desse sonho acalentado no passado e se tornasse uma realidade. Mas lembrando que é uma realidade que sofreu uma forte oposição das elites sediadas em Vila Boa. Tá? E aí, lembrando esse fato, né, Dr. Pedro Ludovico nomeou uma comissão no início de 1933 para analisar 3 possíveis áreas que poderiam abrigar aí a nova capital. A região de Campinas, né, onde efetivamente foi construída a Goiânia, a região de Bonfim e a região de Pires do Rio. Essa comissão trabalhou, então, intensamente, analisou essas 3 áreas, produziu um minucioso relatório e tem-se, né, aí a fala de que, após concluídos os trabalhos, essa comissão entrega, então, o relatório ao Dr. Pedro, que, após lê-lo minuciosamente, sugeriu apenas uma pequena mudança, né, que trocasse o nome Pires do Rio por Campinas. Ou seja, Dr. Pedro já havia decidido que a capital seria na região de Campinas. Tanto é que, enquanto a comissão estava produzindo seus estudos, né, os urbanistas contratados para projetar Goiânia já estavam na região de Campinas fazendo os primeiros levantamentos para a construção, né, para a elaboração do plano urbanístico da nova capital, certo? Então, ele já havia decidido. E quais eram, então, as razões para mudar? Nós analisamos aqui, né, o que tinha de oposição, o que seria um impedimento. Mas, então, quais seriam as razões para esse processo mudancista aí da capital goiana? Bom, então, ponto, né? Era um novo governo. Tá? Então, esse processo de mudança aí tinha um fator também psicológico na população,
de trazer a ideia de novo, de progresso, de modernização para esse território. Tá? E isso é um dos símbolos, né, desse governo Vargas, essa ideia de um Brasil que se moderniza. E, de fato, né, a era Vargas foi um momento muito importante para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento industrial, né, para o processo de integração do Brasil, para uma maior integração do Brasil, né, para um Brasil que olha para as regiões interioranas, que olha para o seu interior. Então, esse ponto era um ponto forte, né, que de certa forma buscava romper com a ideia de atraso, de isolamento, então, que vigorava em Goiás, tá certo? Então era um ponto importante para promover o desenvolvimento de Goiás, já que a cidade de Goiás, né, ali onde está localizada, não seria um local propício para promover esse desenvolvimento. A cidade de Goiás estaria então deslocada do eixo de desenvolvimento, né, do território goiano, experimentado aí no início do século XX, principalmente com o avanço dos trilhos. A cidade de Goiás, então, estava deslocada desse eixo de desenvolvimento. Então, daí um dos pontos, né, positivos, favoráveis a esse projeto mudancista. E assim, nós temos, né, em 3 de janeiro de 33, tá, instalada a comissão para a escolha da nova capital. Mas lembrando isso, né, enquanto a comissão trabalha, o projeto, né, para a região de Campinas já estava sendo, então, elaborado. Dia 24 de outubro de 1933, foi, então, lançada a pedra fundamental de Goiânia. Importante anotar essa data aqui do dia 24 de outubro. Por que 24 de outubro? Né? Pedro Ludovico fez questão de fazer o lançamento da pedra fundamental nessa data, porque é justamente a data em que ficou ali, né, consagrada a vitória da Revolução ou do golpe de Vargas em 1930. Tá? Então, em homenagem a esse processo aí revolucionário de 1930, ou a esse golpe de 1930, tá, ok? É que você tem Pedro Ludovico fazendo o lançamento da pedra fundamental, ou seja, o início da construção de Goiânia, né, a partir dessa data de 24 de outubro aí de 1933. Então é iniciada a obra. Tá? E aí tem um ponto importante que eu preciso destacar com vocês. Goiânia, ela foi projetada, né, o plano urbanístico de Goiânia, ele foi inspirado na chamada Carta de Atenas. O que era essa Carta de Atenas? A Carta de Atenas foi um documento elaborado por urbanistas, né, de todo mundo, né, em 1933, vejam só, o mesmo ano da pedra fundamental de Goiânia, que pensavam essa capital, ou pensavam a cidade como um organismo vivo, né, uma cidade zoneada e numa integração homem-natureza, ou seja, era um plano urbanístico que valorizava as áreas verdes neste espaço urbano. Tá? Então, Goiânia foi projetada, volto a frisar, com o que havia de mais moderno em termos de urbanismo pensado até aquele momento. Tá? Atílio Corrêa Lima e Armando de Godoy vão buscar inspiração nessa Carta de Atenas, então, nesse documento elaborado por urbanistas de todo mundo, para pensar o planejamento urbano de Goiânia, que eu vou discutir mais com vocês à frente. Né? E aí, dia 23 de março, né, de 1937, nós tivemos a transferência definitiva. Aqui tem um ponto importante, interessante, porque quando já estão prontos os primeiros prédios públicos, né, aptos a receberem a capital, Pedro Ludovico não tem maioria na Assembleia Legislativa. E os deputados de oposição, então, que formam a maioria, tentam pressionar Pedro Ludovico para que ele renuncie. Né, e acabam fazendo uma chantagem, né, que só aprovariam a transferência da capital mediante a renúncia de Pedro Ludovico. Bom, nós não podemos esquecer que esse período, essa chamada Era Vargas, né, de 30 a 45, é um período ditatorial. Vamos lembrar que Pedro Ludovico está no comando de Goiás por uma imposição de Vargas, ele não foi eleito. Ele é nomeado interventor em 30, depois tem a Constituinte, ele é eleito indiretamente, certo? Governador pela Assembleia. Em 37, no ano seguinte, estavam previstas as eleições. Vargas dá um golpe, né, suspende as eleições e nomeia novamente Pedro Ludovico interventor e ambos permanecem até
45 no poder. Então Vargas era um ditador e como todo bom ditador era centralizador. Tá? E aqui está um ponto importante então da política na era Vargas, em oposição ao período da República Velha, né? Da República dos Coronéis, que era justamente o quê? Um poder descentralizado. Vargas não, é centralizador, excessivamente centralizador, nós estamos falando de um ditador. E então é nesse contexto que Pedro Ludovico se volta então para os seus deputados, né, para os deputados que são de oposição ali à maioria e que pressionam ele pela renúncia, e então Pedro Ludovico dá um ultimato e diz a estes deputados: faça-se a transferência por força da lei ou eu farei pela lei da força. E então, dia 23 de março de 37, né, foi aprovada aí a transferência definitiva da capital da cidade de Goiás para Goiânia. Goiânia, então, né, surge aí como efetiva capital do estado de Goiás. Muito bem, mas essa data não marca o que seria, então, uma inauguração de Goiânia. Goiânia não teve uma inauguração. Goiânia passou por um batismo cultural no mês de julho de 1942. Foi um mês inteiro de festividades em comemoração à construção dessa capital. Tá? Vale destacar, um ponto importante aqui para vocês, tá? Vale destacar o seguinte: pessoas vieram de várias partes do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, para conhecer Goiânia. Aí você pode pensar, mas por que Goiânia despertou todo esse interesse? Justamente pelo ponto que eu destaquei com vocês. Né? Goiânia foi construída com base naquilo que havia de mais moderno em termos de urbanismo no mundo, que era a Carta de Atenas de 33. E além do plano urbanístico, né, ser aquilo que havia de mais moderno, Goiânia acabou também adotando um padrão arquitetônico, o Art Deco, que era também o que havia de mais moderno em termos de arquitetura para o mundo ocidental. E assim, então, Goiânia se torna essa referência em modernidade. Uma capital erguida no sertão, tá? Num contexto em que ninguém acreditava que isso fosse possível, então surge no sertão do Brasil uma cidade planejada com o que havia de mais moderno em termos de urbanismo e arquitetura no mundo. Era realmente um grande feito. Basta você pensar que a construção de Brasília, por exemplo, da capital federal para o território goiano, a transferência da capital federal para o território goiano, já estava prevista desde 1894. Tá? Uma missão chefiada pelo geógrafo Luiz Cruz, tá? Tome nota disso, é importante, já havia definido o quadrilátero onde hoje está Brasília, né, para ser a sede, então, do governo federal. Porém, até então não haviam empreendido a construção de Brasília, justamente porque não achavam ser capaz, ser possível, viável, construir uma capital no sertão do Brasil. E tanto é, né, que Goiânia deu certo, você tem o batismo cultural de Goiânia em 42, né, logo a seguir, na década seguinte, em 1956, foi iniciada a construção de Brasília. Tá? Plano esse que já estava previsto desde 1894. Ok? Vejam só, né? Então, Goiânia, nós podemos dizer também que Goiânia serviu como um laboratório, tá? Como um experimento para essa transferência da capital federal. E Goiânia deu certo muito rápido. Para vocês terem uma ideia, a antiga capital, a cidade de Goiás, ela tinha na década de 30 pouco mais de 8 mil habitantes. Né? O primeiro plano urbanístico pensado para Goiânia, ele já comportava 50 mil habitantes. E isso foi alcançado no prazo aí de pouco mais de uma década. Num curto espaço de tempo, Goiânia já alcançou essa população de 50 mil habitantes. Né? Então, o que era um projeto inicialmente para 50 mil, mas lembrando isso, né, que esse plano de Atílio Corrêa Lima não era só para 50. Ele já deixava as indicações de como e para onde essa cidade deveria crescer. Ele sabia que Goiânia ultrapassaria isso daí, e o plano urbanístico já dava essas indicações. Né? Mas o fato é que Goiânia deu muito certo, muito mais rápido do que os seus projetistas, então, do que o próprio Pedro Ludovico pudesse imaginar. E alcançou rapidamente esses 50 mil habitantes aí. Né? Esse plano urbanístico que eu falei, no material de apoio você vai estar melhor para você visualizar, né? Ele tinha aqui, acima, a praça, que é conhecida a Praça Cívica, a sede do Poder Executivo, né? As avenidas Tocantins e Araguaia, e aqui abaixo a Avenida Paranaíba. Né? E essas avenidas ao centro, a Avenida Goiás e a Avenida Anhanguera, esse cruzamento então aqui Goiás e Anhanguera, remetendo aqui, né, ao encontro
do Anhanguera, o Bartolomeu, né, o bandeirante paulista, com o índio Goiá. Então traz aí a ideia, né, do surgimento do território goiano a partir do encontro dessas duas figuras, o índio Goiá e a figura do bandeirante. Mas até lembrando para vocês, que eu já havia falado lá no primeiro encontro, né, nós não temos vestígios realmente, né, desses índios Goiás no território goiano. O fato é que esse território ficou conhecido como território dos Goiá e o nome Goiás é atribuído a essa etnia. Mas vejam só, há nesse plano urbanístico de Goiânia uma perspectiva centralizadora do poder. Que perspectiva centralizadora é essa? Observem aqui, acima nós temos então a Praça Cívica, que é o centro do poder executivo, tá? O centro do poder executivo. Tudo converge para cá e tudo parte daqui em direção a todas as regiões do território goiano. E aqui representado então Araguaia, Avenida Araguaia, que representa o rio Araguaia, né? Tocantins, representando o rio Tocantins, Paranaíba, fronteira sul. Então, o que seria mais ou menos aí os contornos do território goiano, né? Representado aqui nesse plano urbanístico de Goiânia, que tinha um zoneamento, tá? Essa parte aqui que nós visualizamos era a parte então comercial e administrativa, certo? Aqui ao sul, setores sul e setor oeste, os bairros residenciais para a população de maior poder aquisitivo, e na parte norte, mais baixa aqui da cidade, a área industrial e os bairros populares então, né? Então vejam só, essa cidade zoneada e toda essa área envolvida por um cinturão verde, que é a área que compreende ali do parque, né, do Parque Botafogo, né, toda essa área que foi construída ali, canalizada, o córrego Botafogo, com a marginal Botafogo, se estendendo até a região do Marista, onde nós temos ali Clube de Maria, Clube dos Oficiais, e indo até o Bosque dos Buritis. Bosque dos Buritis, que está aqui logo do outro lado, né, onde nós temos a sede do Poder Legislativo, aqui é no Bosque dos Buritis, a parte de cima do Bosque dos Buritis nós temos o Poder Judiciário, né, temos aí o Tribunal de Justiça, e na área do Bosque aqui a Assembleia Legislativa. Então vejam só, toda essa área envolvida por um cinturão verde, né, pensando nessa perspectiva da integração, então, homem-natureza, né, esse plano urbanístico, pensado por Atílio Corrêa Lima, por Armando de Godoy, ele trazia essa perspectiva da integração homem-natureza. Nas quadras aqui, né, nessa parte central, no interior dessas quadras estavam previstas, então, praças, áreas de convivência, né, para essa população que trabalhava ali nessa região. Então, um plano que, infelizmente, não foi seguido aí à risca. Goiânia já sofreu desde os seus primeiros momentos, né, com a questão da especulação imobiliária. Então, áreas verdes foram suprimidas, foram diminuídas para que se coubesse mais lotes ali, para que se colocasse mais lotes. Também áreas de circulação, calçadas, ruas foram estreitadas para que mais lotes coubessem naquela área, e isso acabou desgostando muito Atílio Corrêa Lima, que deixou, né, de acompanhar a construção de Goiânia, vendo o seu projeto ser mutilado, ser alterado pelos construtores, né, não ser respeitado pelos construtores de Goiânia e, além do mais, também sem receber até pelos serviços que ele havia prestado. Então, isso acabou deixando Atílio Corrêa Lima muito desgostoso e ele não mais acompanha essa construção de Goiânia. Atílio Corrêa Lima, que morreu muito jovem aí, vítima de um desastre aéreo. Tá? Então, é nesse contexto aqui, meus caros, que surge Goiânia, né, surge a capital do território goiano, rompendo então com uma ideia, né, rompendo ou querendo construir uma ideia, né, de que rompia com um atraso e apresentava-se como novo, como progresso. Goiânia, então, pensada como uma cidade cultural, uma cidade centralizadora, né? Lembrando que na praça principal da cidade está sediado o poder executivo, então há essa centralidade do executivo, essa força centralizadora aí expressa no plano urbanístico da nossa capital, ok? Bom, meus caros, na próxima aula nós iremos analisar a Marcha para o Oeste, né? E os desdobramentos desse projeto de integração nacional pensado por Getúlio Vargas, né, para o território goiano. Como é que Goiás, então, vai se beneficiar desse projeto varguista chamado Marcha para o Oeste. Te aguardo no próximo encontro para analisarmos esse ponto. Um forte abraço e tchau, obrigado!